Oi pessoal, dando sequência ao curso de guitarra, nessa aula aqui a gente vai falar sobre intervalos, que é um assunto extremamente importante em termos de harmonia. O intervalo, saber bem intervalo é um dos principais fundamentos, porque a partir dele a gente vai ter a formação de acordes, depois formação de campo harmônico, tem os intervalos de cada modo gregoriano que vão formar outros campos harmônicos. Os intervalos são as dissonâncias que a gente coloca nos acordes. Então tem regras, tem um monte de coisa para ver. Então é super importante aprender e entender bem essa parte de intervalos, tá? Eu vou explicar no teclado, que é mais fácil de entender, depois a gente vem para a guitarra. A primeira classificação de intervalo, ela é muito simples, gente, é número. Então eu vou pegar como exemplo a escala de Dó, tá? Que são as teclas brancas. Mas ó, eu quero saber qual é o intervalo do Dó pro Mi. Basta eu contar quantas notas tem. Dó, Ré, Mi. É o intervalo de terça. Do Dó pro Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É o intervalo de sexta. Então essa classificação numérica, ela é simples. Você conta o número, né, de notas que tem. E claro, eles têm um som, né? Então, ó, Dó, Ré, Mi. Esse é o intervalo de terça que eu falei. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Esse é o intervalo de sexta que eu falei. Tá? E cada nota relacionada com o Dó é um intervalo. Então a gente vai ter na escala maior, que é a escala que eu sempre uso para a gente partir, né? Ensinando os fundamentos, a harmonia, depois a gente, da escala maior, parte para as outras. Então, na escala maior, a gente tem até a sétima, né? Fechando aqui a primeira oitava. Esse assunto da oitava eu falei, acho que na primeira aula também. Então, a oitava não deixa de ser um intervalo, tá? É quando eu repito o Dó. Aqui eu fechei 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é uma oitava. Quando você vê lá um acorde de Dó com nona, significa que essa nota aqui tem que ser acrescentada ao acorde, que é o 9, 8, 9. É a nona de Dó. Tá? Mas acordes a gente fala depois. Então a primeira classificação por número, ela é bem simples, basta você contar. O que pega e o que é importante a gente entender é depois a classificação dos tipos de intervalo. Tá? Então é isso que eu vou explicar agora e isso que é importante entender. A gente vai ter dois tipos na escala maior, o intervalo maior e o intervalo justo. Eu vou começar pelo intervalo justo, porque que tem esses dois nomes, né, maior e justo. O intervalo justo são as notas que têm mais proximidade em termos de som com a tônica. A tônica é sempre a nota que dá nome à escala, tá? Então, perceba no som, tá? O intervalo justo é o intervalo de quarta e quinta. No caso do Dó, é o Fá e o Sol. Então perceba que o som deles é mais próximo de Dó. Tanto que o acorde de rock ele é formado por tônica e quinta, que é justamente para a quinta dar um reforço para a tônica. Eu quero um bloco de som bem poderoso, só que eu não quero terça, eu não quero outro intervalo atrapalhando, eu só quero aquele som bem forte. Então é uma repetição de tônicas e quintas gigante. Então eu vou tocar agora os justos e depois eu vou tocar os outros intervalos que são todos maiores para vocês sentirem a diferença do som. Ó, justo. Ó o intervalo maior. Então você vê que é um som que ele parece que ele não junta direito com a tônica, tá? Ele é um som um pouco mais afastado, porque o justo ele parece que casa e fica uma coisa linear assim, ó. E
E os maiores, eles têm um pouquinho mais de dissonância. Tá? Isso eu mostrei em termos de som, mas tudo isso é matemática, gente. Como eu falei, aqui a guitarra, ó, ela tem um comprimento de corda que dá a nota dela solta, né? Aqui no caso o Mi. Aqui no meio, na 12ª casa, é metade do comprimento. É onde eu tenho a oitava, é uma repetição da mesma nota. E metade da metade é a quinta, onde inclusive eu tenho esse harmônico que é bem forte. Esse intervalo de quinta, que é metade da metade, é um som que está muito próximo do som fundamental, tá? E a inversão do intervalo de quinta é a quarta. Então olha aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quinta. Tá? Vou começar de Sol. Sol, Lá, Si, Dó. Quarta. A inversão do intervalo. Do Dó para o Sol é quinta, do Sol para o Dó é quarta. Então esses dois intervalos, eles se equivalem. Tá? Tanto que, voltando aqui no acorde de rock, quando a gente toca tônica e quinta, eu posso tocar a mesma coisa invertendo o intervalo. Ó. Então eu estou tocando Lá e Mi, eu vou tocar Mi, Lá. Só que se eu pensar na nota mais grave, do Mi pro Lá é o intervalo de quarta. Isso que é a inversão de intervalo, tá? Então o som é muito próximo da tônica. Então, resumindo, a gente tem intervalos de quarta e quinta justos e todos os outros maiores. Segunda maior, terça maior, sexta maior e sétima maior. Oitava é justo, claro, é o mesmo som. Desses intervalos, quando a gente vem para a segunda oitava, porque isso continua, tá, gente? Tem 3 intervalos que vão mudar de nome. Isso tem na apostila, tá? O link tá aí na descrição do vídeo. Você vai ver lá tudo explicadinho. O intervalo de nona, ou seja, segunda, passa a ser nona. O intervalo de terça vai ser terça sempre, porque o ouvido não faz distinção da terça grave, aguda ou 3 oitavas acima. É sempre terça. O intervalo de quarta passa a ser 11ª. O intervalo de quinta permanece sendo quinta. O intervalo de sexta passa a ser 13ª. E a sétima também é sétima em qualquer oitava, tá? Então eu vou ter, resumindo, Dó tônica, Ré segunda. Eu não vou colocar nota, tá? Porque isso serve para todas as escalas. Então eu tenho tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa, nona maior, terça, não muda de nome, décima, que seria décima, né? 11ª justa, porque é a mesma coisa que a quarta, quinta justa, 13ª maior e sétima maior. A partir, se eu for mais para cá, mais para agudo, prevalece o nome que foi dado para esses intervalos na segunda oitava, tá? Você só, por exemplo, isso faz diferença porque se eu quero montar um acorde, se na cifra aparece lá Dó com sexta, significa que essa nota tem que estar na primeira oitava, tem que ser isso, ó. Se aparece Dó com 13ª, significa que é aqui. Esse lá tá falhando, desculpa. Vamos pôr o... Deixa eu pegar aqui então. Tá? Sendo que quando a gente monta acorde, a tônica, a terça e a quinta, elas não precisam ficar na primeira oitava. Então normalmente vai acontecer isso aqui. Tá? Mas 13ª significa que o intervalo de 13ª, que é a sexta, tem que estar lá na segunda oitava, tem que estar, não pode ficar na primeira oitava junto com a tônica. Já se você tiver Dó com sexta, significa que o Lá tem que estar na primeira oitava, tá bom, gente?
Agora vamos passar essa bagunça toda para a guitarra. Antes, não, vamos passar ainda não, porque tem a classificação quando a gente muda os semitons, e isso que na realidade é o mais importante. Porque a escala de Dó está aqui, está formada, está bonitinha, com todos os seus intervalos, mas a gente não vai trabalhar só com essas notas em música, a gente tem os acidentes também, e eles vão acabar entrando. Então, o que acontece quando eu altero o intervalo? Os intervalos maiores, por exemplo, Dó e Mi, terça maior. O intervalo maior, quando cai meio tom, fica menor. Então isso é uma terça menor, que inclusive vai formar o acorde de Dó menor. Quando sobe meio tom, fica aumentado. Então isso aqui seria uma terça aumentada, só que a gente não usa porque é a quarta, tá? Na verdade isso é a quarta, no exemplo que eu estou dando aqui. Mas se fosse quarta, quarta justa, quarta aumentada. Então tanto o maior como o justo, se subir meio tom, fica aumentado. O menor, se descer, fica menor. O intervalo maior, se cair meio tom, fica menor. E o intervalo justo, se cair meio tom, fica diminuído. Então, intervalo de quinta justa, intervalo de quinta diminuída, intervalo de quinta justa, intervalo de quinta aumentada, tá? Intervalo de sexta maior, intervalo de sexta menor, intervalo de sexta maior, intervalo de sexta aumentada. Mas aqui não é quinta aumentada, como que é a sexta menor também? É a mesma coisa do sustenido e bemol, tá? A gente vai chamar isso aqui de acordo com o acorde, de acordo com a tonalidade e a música que a gente estiver tocando. Se eu escrever, por exemplo, Dó aumentado, isso é uma tríade de acorde, tá? Se eu escrever C+, eu entendo que é a tônica, terça e quinta aumentada. É diferente de eu escrever, por exemplo, Dó menor com sexta menor. Tá? São coisas... Você vai perceber que de acordo com a tonalidade, aquilo que vem na cifra, na tablatura, tem um porquê. Tá? Não vai ser de qualquer jeito. Então a gente tem que entender o que acontece quando o intervalo sobe meio tom ou cai meio tom, tá bom? Agora sim vamos passar essa bagunça toda para a guitarra. No vídeo de escala maior, eu passei duas digitações, tá? Que vão ter aí na apostila também, que são duas digitações de escala maior, fechadas essa. Tônica na sexta corda e tônica na quinta corda. Que elas justamente vão ter aqui todos os intervalos que a gente precisa na hora de fazer formação de acorde, tá? Então a gente vai estudar os intervalos em cima dessas duas digitações. Eu vou fazer aqui na digitação de Lá maior, tá? Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui no teclado, aqui é mais fácil a visualização, né? Do Dó para o Ré segunda maior, terça maior. Então, isso aqui é igual para todas as escalas. A única diferença aqui é que eu estou começando em Lá. Então, ó, da primeira para a segunda nota é uma segunda maior. Da primeira para a terceira é uma terça maior. Quarta justa. Quinta justa. Sexta maior, sétima maior, oitava justa, segunda oitava, nona maior, terça maior, não muda o nome, 11ª justa, quinta justa, 13ª maior, que é a sexta, sétima maior e oitava justa. Aí depois vai repetindo. Aqui eu tenho de novo a nona, terça, quarta, 11ª, né? Quinta e vai embora,
tá? Se eu manter o Lá aqui, ó, quinta, 13ª, sétima maior, até chegar na outra oitava. Então, é meio que uma decoreba. Se você já sabe a digitação, é só você colocar nome nos intervalos, tá? Como eu falei, a parte numérica é fácil. Eu quero intervalo de sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora é sexta o quê? Se tiver dentro da escala maior, sexta maior. Se tiver sofrido alguma alteração, você classifica sexta menor ou sexta aumentada. Tá? Então o que eu peço para vocês estudarem é o nome dos intervalos, e aqui entra uma parte de percepção, que percepção é o treino do ouvido, que é extremamente importante. Se você conseguir, tenta cantar esses intervalos para o teu ouvido e ir assimilando os intervalos, porque é isso que a gente escuta em música, tá? Então, como que você reconhece de ouvido se um acorde é maior e menor? É por causa que tem diferença de uma nota só, da terça, ó. Maior, menor. Todo esse bolo de nota que eu estou tocando aqui é uma repetição de tônica e quinta. A única nota que muda e que me diz se o acorde é maior ou menor é a terça. Então esse som, isso tem que estar na tua cabeça. A hora que você ouve o acorde, ele tem que saltar ali do bolo no teu ouvido. E você faz isso estudando percepção. Então a gente vai ter o treino de você tocar a escala e ir falando o nome dos intervalos, é uma decoreba, tá? Segunda maior, toca junto com a tônica. Terça maior, quarta justa, do jeito que eu fiz, tá? Quinta justa, eu vou fazer até aqui na corda 5 para vocês verem também que é a mesma coisa. Segunda maior, terça maior, agora eu tô em Ré maior, tá? Quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior, oitava justa, nona maior, terça, 11ª, justa, quinta justa, sétima maior, desculpa, 13ª, que é a 13ª maior, e tem uma sétima maior aqui. A gente usa menos, mas usa. Tá? E aqui em Ré, você tenta fazer isso aqui, ó. Segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta, sexta maior, sétima maior, oitava justa. Tá? O treino da percepção é quando você conseguir cantar sem ter que tocar nota. Então, por exemplo, terça maior, você vai pensar assim. Então, isso vem na tua cabeça. Quinta. Tá? É treino. Então, com o tempo, esses saltos vão entrando na sua cabeça, em termos de percepção, isso vai te facilitar muito a vida para tirar a música de ouvido, vai melhorar para você perceber se seu instrumento está desafinado ou não, se alguém na banda está tocando algum intervalo errado, entendeu? Essas coisas que... lembra que música, 80% do que você faz em música é relacionado à tua percepção. Tá? É o ouvido que comanda, tanto para gosto do timbre que você vai escolher para a guitarra, que nota, que dissonância que você vai colocar no acorde, é o teu ouvido que determina isso. Isso vem da experiência, da bagagem que você tem com o teu aprendizado, tá bom? Então, em cima dessas duas escalas maiores, treinem os intervalos. Na segunda, depois que isso aqui já tiver um pouco incorporado, sedimentado, passa a ouvir e a treinar os intervalos menores e diminuídos, tá? Então, ó. Segundo menor.
terça maior, terça menor, quarta aumentada. São intervalos mais dissonantes, né? Que é a mesma coisa que quinta diminuída, quinta aumentada. Mesma coisa que a sexta menor, tá? E um intervalo que a gente vai usar muito, que é sétima menor. Então, sétima maior, sétima menor. Blues é tudo com sétima menor. Então, em cima das escalas depois, em cima dos acordes, em progressões, a gente vai escolher essas notas, né? Progressões que são assim. Vem caindo o cromático aqui. O que é isso aqui? Você vai ter que saber. Lá menor com sétima maior, Lá menor com sétima, Lá menor com sexta. São os intervalos, tá? Então esse estudo é super importante, fundamental para depois disso a gente começar a entender a formação de acordes e tonalidades. Dúvidas? Deixa seu comentário aí que eu respondo. Valeu!